Bom, olá, Shalom, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo e como eu prometi num dos vídeos passados, eu prometi que eu iria sentar e falar sobre as três religiões monoteístas, né, da nossa humanidade, né, e também nesse vídeo eu vou explicar para você todo o trabalho que está sendo feito aqui dentro da escola, tá bom? Eu vou explicar todo o trabalho que está sendo feito aqui. Vou explicar todas as formas de colocações que estão, né, do que está acontecendo aqui para você entender, tá bom? Eu estou aqui com a Torá, né? A Torá, né? Também estou aqui com um Tanakh, né? Uma versão do Antigo Testamento, né? Assim, por assim chamado pelos cristãos, né? Eu estou aqui com os Evangelhos, tá bom? Os Evangelhos aqui, uma versão judaico-messiânica, né? Por assim dizer, né? Estou aqui com essa versão aqui, tá? E estou aqui com o Corão também, tá bom? Estou com essa versão aqui, ó, que ela é traduzida pelo professor Samir Hayek, tá bom? Essa é uma versão que eu gosto bastante, ela é muito requintada, muito luxuosa, muito bem traduzida, né? E muito bom, tá? E eu gostaria de dizer para você, nesse vídeo, de começar dizendo algumas coisas, tá? Que vão impactar a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar o monoteísmo, tá bom? De lidar com o monoteísmo. E a primeira coisa que eu queria colocar para você é que se você não sabia, existe uma parte na Torá onde Deus promete fazer da nação árabe também uma grande nação, tá certo? Então, assim, se você cresceu num ambiente onde as pessoas só ensinam que o Corão é um livro mau, que o povo árabe é um povo mau, que os árabes não sei o que os muçulmanos são maus e tal, se você vive nesse ambiente, ainda que isso realmente aconteça, por fanatismo de pessoas despreparadas para entender o próprio livro, tá? Os árabes fanáticos, os muçulmanos fanáticos, são pessoas despreparadas para entender o seu próprio livro, tá? Para entender a sua própria cultura. Por quê? Porque se eles fossem pessoas realmente preparadas para entender a sua própria cultura, né, eles não danificariam aquilo que Deus criou, tá? A criação de Deus, né? E em diversas partes do Corão, tá? É ensinado a benevolência, misericórdia, o perdão, entendeu? Então, assim, se eles entendessem realmente do próprio livro deles, eles não fariam esse tipo de coisa, tá? Então, assim, isso está dentro da Torá. Eu vou te mostrar onde está dentro da Torá, né? Claro que o povo judeu sabe mais isso, porque o povo judeu estuda a Torá anualmente, né? Então, é claro que há uma propensão maior de deparar com um texto, né, sempre uma vez por ano, né? Então, assim, e dentro eu também vou te mostrar, dentro da Torá, tá, uma visão, uma colocação dentro da Torá, onde a lei mosaica, a lei judaica, entendeu? Ela é para todos os povos, ela é para os cristãos, ela é para os árabes, ela é para os judeus, ela é para os espíritas, ela é para todos os povos, tá? Eu vou colocar para você de uma forma mostrando para você dentro do próprio texto, tá bom? Que se você
é cristão ou se você é muçulmano e você despreza a lei judaica, despreza, ou seja, você joga a lei judaica no lixo, você está cometendo um erro muito grave. Você está cometendo um erro muito grave. Por quê? Porque o pilar do monoteísmo, todo o pilar das religiões monoteístas é a Torá. Tá bom? A Torá é o pilar do mundo judaico, árabe e cristão. Isso, eu vou te mostrar isso dentro da Torá. Então, assim, o que atrapalha as pessoas a não perceber isso? As pessoas a não perceberem isso, a não notar esse tipo de coisa. O que atrapalha? Atrapalha uma coisa chamada líder espiritual ou líder religioso, ou chame você de qualquer forma, né, da maneira que entender, ou rabino, pastor, padre, imã, chame de qualquer forma. Mas o que atrapalha as pessoas a não perceber isso, tá? São exatamente esses tipos de pessoas. São as pessoas que são colocadas nas religiões, dentro das religiões, para poder levar o conhecimento espiritual, levar toda a espiritualidade para as pessoas e levar o monoteísmo para toda a terra. E essas pessoas, elas lançam mão dos livros, né? Lançam mão dos livros e desvirtuam a mensagem para um caminho egoísta, tá? Sabe o que é o caminho egoísta? O caminho egoísta é aquela pessoa que ela pega uma determinada visão de alguma coisa, uma determinada parte de alguma coisa e vai para um canto e começa a praticar aquilo sem observar o mundo ao redor dele e sem observar o próprio contexto que aquilo está inserido, né? Então esse é o grave erro. E quem faz isso, quem promove isso em massa, numa cultura de massa, numa cultura de emburrecimento, são os líderes espirituais, os líderes que controlam, que governam a cabeça das pessoas, tá? Por quê? Porque explicando para você o que deveria ser isso aqui, o que deveria ser a Torá, o que deveria ser os profetas, os nevinhos, ketuvim, né, os históricos de Israel, o que deveria ser o Evangelho e o que deveria ser o Corão. Deveria ser a suma do ensinamento monoteísta para todo mundo, tá? Quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que você tem que deixar de ser cristão, ou que você tem que deixar de ser árabe, ou que você tem que deixar de ser judeu. Nada disso, nada disso. Eu estou dizendo que o monoteísmo hoje, nós somos uma família, tá? Nós somos uma família e todos nós descendemos dos patriarcas, seja pela fé, seja pelo sangue, seja por tradição religiosa, todos nós descendemos deles. Ou seja, todos nós carregamos essa centelha monoteísta dentro do nosso espírito. Todos nós carregamos. Então, o mais óbvio é que deveríamos ser uma família. Deveríamos ser, tá? Mas por que não somos? Por que não somos? É justamente porque a pessoa, ela acha que entender o seu pai ou a sua mãe, para que você entenda, é preciso você virar a sua mãe. Não, você não precisa se tornar a sua mãe para você entender a sua mãe, não. Basta que você consiga conviver com a sua mãe e refletir na figura da sua mãe, refletir sobre a figura da sua mãe, debruçar sobre a figura dela e refletir. E para isso é que servem os livros. Os livros servem para isso, tá certo? Você não precisa passar a ser sua mãe para poder entender sua mãe. Você não precisa ser o seu pai para você poder entender o seu pai, tá? Você não precisa ser o seu irmão, a sua irmã, para você entender o seu irmão, a sua irmã, tá? Basta que você se aproxime dele e comece a refletir sobre
Sobretudo sobre a essência dele, entendeu? Então, assim, todas as religiões monoteístas, assim, nós somos criados, Deus criou tudo para que, e tudo que existe, tá? Isso é uma coisa que nós monoteístas, nós não podemos discordar disso. Quem discorda disso, coloca Deus como alguém não onisciente. Quando a pessoa discorda que Deus criou tudo e ele criou o mundo do jeito que ele acha que realmente deveria ser, ou do jeito que deveria ser realmente, entendeu? Então, se existe o povo árabe, é porque Deus quer. Se existe o povo cristão, é porque Deus quer. Se existe o povo judeu, é porque Deus quer, entendeu? E se existe o monoteísmo no mundo, é porque Deus quer também. Se essas três grandes religiões são monoteístas, é porque Deus quer, entendeu? Então, assim, quando você começa a debruçar em cima disso, tá? E você começa a perceber que todos os problemas que nós enfrentamos no mundo, porque hoje nós já somos 4 bilhões de monoteístas, 4 bilhões de monoteístas, entendeu? Então todos os problemas que nós enfrentamos no mundo são mais de 4 bilhões, né? Então todos esses problemas que nós enfrentamos, a culpa é nossa mesmo, sabe por quê? De nós como monoteístas. Por quê? Porque nós vivemos separados. Cada um vive separado porque acha que o monoteísmo do outro está errado. Não existe erro dentro do monoteísmo. Não existe erro. Tá certo? Não existe erro naquilo que é a herança do nosso pai Abraão. Não existe erro. Tá? A pessoa que pensa assim, o que ele faz? Ali ele já começa a dividir a nossa família. Ali ele já começa a dividir aquilo que Deus fez o quê? Deus foi lá e uniu. Deus quis assim. Foi ele que quis assim. Não foi você, não fui eu. Foi ele que quis. Então, assim, quando nós começamos a dividir, ou quando nós isolamos no nosso cantinho, por quê? Porque nós só escutamos a figura de um suposto líder que fica manipulando a nossa cabeça só para aquilo que ele quer, e não nos deixa enxergar além, não nos deixa olhar para os textos e ver além. Por quê? Porque existe um dogma, uma forma de pensamento. Existe um dogma, uma forma de pensamento dentro do judaísmo ortodoxo. Existe ali um dogma, uma forma de pensamento. Então, quando você chega lá, que você questiona alguma coisa, dentro da sua própria fé, dentro da sua própria crença, entendeu? Esse algo questionado, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser algo a ser excluído. Entendeu? Automaticamente, os líderes religiosos vão fazer com os questionadores, com aquelas pessoas que resolveram questionar? Bom, eles vão excluir essas pessoas. E foi tudo exatamente que aconteceu com o povo judeu. Por que que o povo judeu ele teve que ser, em determinado momento, os profetas e tal? Por que eles tiveram todo aquele sofrimento? Por causa dos questionamentos. Os profetas foram questionadores. Eles questionaram. Por que Jesus precisou passar por todo aquele sofrimento? Simplesmente porque foi lá e questionou. Quando uma pessoa questiona alguma coisa, meu amigo, quando ele questiona algo, aí vem um grave problema. Ainda mais quando ele questiona o quê? Quando ele questiona a teoria religiosa. Por quê? O escrito é uma coisa. O escrito eu conheço muito bem. Nós procuramos o que está ali, eu conheço sim muito bem. Agora, teorias religiosas, ou seja, teorias de meio religioso, entendeu? É isso que atrapalha, que não deixa você
você olhar para o monoteísmo com outros olhos, né? E por quê? Porque se você chegar dentro de uma igreja protestante, tá? Se você chegar dentro de uma igreja protestante e for lá e questionar que o protestantismo é fruto de Martinho Lutero, e Martinho Lutero ele escreveu um livro dos judeus e suas mentiras, e Hitler também fazia parte de um partido cristão, entendeu? Um partido cristão que veio a partir da reforma de Martinho Lutero, com outras ideias e tal. Quando você começa a questionar esse tipo de coisa, entendeu? De cara, o seu líder lá evangélico, ele vai fazer o que com você? Ele vai te excluir. Por que ele vai te excluir? Porque você começou a fuçar na verdade, você começou a fuçar as coisas e questionar as coisas. Quando você começar a questionar as práticas da Igreja Católica, e comparar com os escritos, os padres, eles vão te afastar. Eles vão te afastar. Eles vão fazer igual fizeram com Leonardo Boff, por exemplo, ou com muitos outros, entendeu? E também, se você questionar os árabes, de todas as práticas, de tudo que eles estão fazendo, e se você apontar para o Corão, tá certo? Você vai ser o quê? Você vai ser deletado do meio árabe. Se você for muçulmano, você vai ser deletado lá de dentro. Por que se você vai ser deletado? Porque essas pessoas, elas criaram, esses líderes religiosos, eles criaram um meio de cabresto, tá? Para poder dominar o cavalo e colocar uma viseira no cavalo e fazer o cavalo andar somente para frente e não olhar para os lados, não olhar para toda a humanidade, tá bom? E não olhar para dentro dos próprios escritos mesmo, porque essas pessoas elas controlam tanto as outras que elas não deixam que as pessoas vejam os próprios escritos, tá? Aquilo que nos faz monoteístas, aquilo que nos une, entendeu? Então Deus criou o mundo numa estrutura familiar. Se você tem a sua família, não é à toa, porque essa é a estrutura que Deus deseja para o mundo, é uma estrutura familiar. E numa estrutura familiar, você não precisa ser seu pai ou sua mãe, basta que você conviva com eles numa mesma casa e entenda, procura colocar em prática tudo que eles estão te colocando, te ensinando e tal. Assim também é o monoteísmo. Você não precisa ser árabe, você não precisa ser cristão, você não precisa ser judeu para poder conviver no mesmo planeta com uma família monoteísta. Você não precisa perder as suas características para isso, né? Sua essência, né? De monoteísta para isso, tá certo? Então é isso que esse é o erro fundamental que as religiões monoteístas cometem, tá? E aí elas começam a isolar, entendeu? A se isolar. Os judeus ficam no seu canto, os árabes ficam lá no seu canto e os cristãos ficam no canto de lá, entendeu? E toda a terra fica olhando esse espetáculo, falar, olha lá para você ver, eles têm o mesmo Deus, eles são uma família, mas eles não se entendem entre si, ou seja, eles não conseguem entender que o outro está falando, entendeu? E muitos ateus vão dizer assim, isso é um claro sinal que o Deus deles não existe. Sabe por que o Deus deles não existe? Porque eles mesmos invalidam esse Deus deles. Eles mesmos invalidam nas suas próprias atitudes. É por isso que existe descrença no mundo. Existe descrença no mundo porque o monoteísmo ainda não é uma família. Não é. Entendeu? Então, todo o trabalho que está sendo feito aqui dentro da escola é com base em cima disso aqui, ó. Com base em cima do monoteísmo, tá?
com base em cima de ensinar como viver em família, como nós devemos viver em família, entendeu? Então, assim, todo o trabalho musical, todo o trabalho de estudos, tudo isso aí está pautado em cima disso. E você não precisa perder a sua essência, a sua característica para poder reconhecer isso, tá? Para poder não ser um manipulado por um meiozinho desses qualquer aí, entendeu? Por um grupinho desses qualquer, ser manipulado ao ponto de renegar a sua família, renegar o monoteísmo que já existe já está na metade da humanidade, né? Já permeou a metade da humanidade, como os profetas disseram, porque os profetas disseram que o mundo todo, eles reconheceriam que só existe um único Deus. Então, os profetas disseram isso e o mundo vai caminhando para isso. Só que vai caminhando de uma forma onde, né, essa família, ela não consegue viver na mesma casa, ou seja, no mesmo planeta. Por quê? Porque um pastor, ele infunde na cabeça de um evangélico que o evangélico não precisa estudar a Torá. Um imã, ele infunde dentro da cabeça de um árabe, de um muçulmano, entendeu? De um árabe, de um muçulmano, que a Torá e que os evangelhos estão cheios de erros ali dentro. Cheio de erros e cheio de incongruências e tal. E um rabino, ele proíbe uma pessoa de ir lá e pegar o Corão para ver o que tem lá dentro, entendeu? Para ver o que tem lá dentro, para olhar as palavras que tem lá dentro. Não, eles são monoteístas, acreditam no único Deus. Deixa eu saber o que eles pensam. Deixa eu saber, pelo menos eu saber, para eu poder julgar, para eu poder analisar, entendeu? Eu não posso ser um cavalo com uma viseira que só anda para um lado e não olha para os outros lados também, não. Deus ele não fez o homem para ser assim. Nós, seres humanos, nós somos racionais, inteligentes, racionalmente inteligentes. Então, Deus não criou o homem para ser assim, principalmente a raça adâmica. Que a raça adâmica, nós somos monoteístas desde Caim e Abel, quando eles foram lá e ofereceram um sacrifício para Deus. Nós somos monoteístas desde quando Deus passeia com Adão no Gan Eden. Então nós somos monoteístas desde esse conceito. Então, assim, então, assim, o que eu quero colocar para você? Eu quero colocar que uma visão de trazer coisas para você, realmente coisas que vão impactar a sua vida, que vão impactar completamente a sua vida, que vão mudar a sua forma de perceber o mundo, sua forma de perceber o monoteísmo, a sua forma de enxergar quem foi Avraham Avinu, ou seja, quem foi Abraão, nosso pai, o pai do monoteísmo, o pai da fé. Por que ele foi o pai da fé? Por que ele foi o pai do monoteísmo? É porque nós já somos 4 bilhões. E se você negar isso, você está negando a Bíblia, você está negando a Torá. E se você nega a Torá, você nega o alicerce que o cristianismo e que o Islã estão plantados ali dentro. Você nega tudo. Entendeu? Aquele que nega o alicerce, entendeu? A construção dele, a construção que ele tem, com certeza não será, irá cair sim, irá cair, entendeu? Irá cair. Então, assim, talvez, para você que é cristão, talvez seria bom você refletir o que o Cristo falou que uma pessoa que não constrói sua casa sobre o quê? Sobre uma pessoa que vai lá e constrói sua casa sobre a areia e não sobre a rocha, entendeu? Ela vai cair, né?
Agora, se você negar o alicerce, você está negando algo fundamental. Mas se você negar aquilo que está por cima do alicerce também, por cima da construção, você está negando o motivo do porquê aquilo foi construído. Entendeu? Então, quando você vai lá e critica os árabes, os muçulmanos, você critica a religião deles, critica o livro deles sem ter aberto uma página para olhar o que está lá dentro, tá? Você não sabe o mal que você está causando para o mundo. Isso, em hebraico, é chamado de lashon hará, falar, língua má, falar mal do povo árabe, né? Dos nossos irmãos, sem pelo menos abrir o livro deles para poder ler. Ou pegar algumas partes isoladas, como as pessoas costumam grosseiramente fazer, como os pastores que querem arrancar dinheiro das mulas cristãs, arrancar dinheiro mesmo, vou falar abertamente mesmo, eu estou aqui, eu não preciso medir palavras, né? Mas como os pastores que querem arrancar dinheiro das mulas cristãs, aí eles pegam ou controlar a mente dos ignorantes, eles pegam uma partezinha isolada para poder inserir a ganância na cabeça do homem, pegar o homem pela ganância para arrancar dinheiro do incauto, né? Então, assim, se você também faz isso isso também pode ser feito com o Corão também. A pessoa vai lá e pega um versículo lá isolado para poder falar mal dos árabes, para poder criticar os árabes. Ele pega um versículo daquele isolado, ele nem sabe do que se trata, né? E ele vai lá e pega um versículo daquele isolado para poder falar mal dos árabes. Então, as pessoas que cometem esse tipo de coisa são umas pessoas ainda que elas não entenderam o que Deus está fazendo com toda a terra. Deus está fazendo com que a terra se torne completamente monoteísta. Que a terra tenha toda uma crença no mesmo Deus. Entendeu? Só que quando Deus criou a sua família, que ele te faz viver em família, ele colocou pessoas diferentes ali dentro. Ele colocou pessoas diferentes. Assim também é o monoteísmo. Nós somos uma família. Todos nós acreditamos num único Deus. Mas a mensagem é que é diferente. A mensagem é que é diferente. Ou seja, a essência de cada membro dessa família é que é diferente. Entendeu? E é isso que nós temos que entender. E esse que é o trabalho, vamos dizer aqui, espiritual da escola, tá? Esse é o trabalho espiritual da escola, tá? É música e monoteísmo. Música e monoteísmo, tá certo? Esse é o grande trabalho, né? O grande ápice aqui da escola. Então, assim, hoje eu estou chegando para você, eu estou colocando abertamente qual é a intenção da escola, qual é o trabalho da escola. É esse o trabalho da escola. Então, assim, se você é cristão, árabe, judeu e tal, saiba que quando você entrar aqui para poder estudar música, você está entrando num lugar completamente monoteísta e num lugar onde não tem esse negócio de gente pensando igual mula, não. Pensando, tá? Que pensa igual mula, que é controlado por pessoas gananciosas, pessoas desonestas, pessoas com pouco conhecimento, pessoas que se intitulam sábios, que se intitulam pastores, rabinos e tal, mas não conseguem entender nem o trabalho de Abraão. Não conseguem entender, nem Abraão eles não conseguem entender. Tá? Não conseguem entender. Ao ponto de sair acusando outras pessoas da sua própria família, porque nós monoteístas somos todos pertencemos à mesma família, tá certo? Quando você vê um espírita na rua,
ele é monoteísta, ele acredita num Deus único. Nós somos todos de uma família. Quando você vê um protestante na rua, ele acredita num Deus único. Quando você vê um árabe, um muçulmano, ele acredita num Deus único. Se você vê um judeu, você sabe que todos nós acreditamos num Deus único. Um católico, todos nós acreditamos num Deus único. Porém, acreditar num Deus único, isso não significa que você vive em família, tá? Você pode acreditar num Deus único, mas ter uma atitude que outras pessoas, elas olham aqui e falam assim, ele fala sobre um Deus único, mas ele nega todos os princípios desse Deus único, que se Deus criou todas as coisas, e falou para Abraão, falou, olha, não, desse filho seu também eu vou fazer uma grande nação. A minha aliança, a minha Torá é com Isaac, mas dele eu vou fazer uma grande nação, e dele vão nascer príncipes. Falando do povo árabe, né? Então assim, só que essa parte aí é a parte que todas as religiões querem excluir da Bíblia, do corpo bíblico, né? Vamos dizer assim, querem excluir da Torá. Eles querem excluir isso. Não é exatamente isso não, papapá. Sabe para fazer o quê? Simplesmente para deletar o povo árabe. Simplesmente para deletá-lo, colocá-lo para escanteio. Entendeu? E os judeus também fazem isso com os cristãos. Eles também rechaçam os cristãos e não escutam os cristãos para poder deletá-los do monoteísmo. Fala, não, isso aí não é monoteísmo não, papapá e não sei o que. Fazem isso também. Por que fazem? Fazem porque eu vivo no meio, eu sei como é que é. Fazem sim, entendeu? E os cristãos, existe uma parte fanática no meio cristão, porque a parte com maior conhecimento no meio cristão não é nem a parte protestante nem a parte católica, mas é a parte espírita. Os espíritas são os que têm maior conhecimento dentro do meio cristão, mas eles são banidos e excluídos completamente do cartel, né, do monopólio cristão. Por quê? Porque existem os fanáticos evangélicos. Em sua maioria eles são fanáticos. Eles acham o seguinte, que somente o que foi inserido por Martinho Lutero, que veio muito depois lá, é somente isso aí que vale. Entendeu? Eles esquecem que todos os personagens do cristianismo foram todos judeus. Eles excluem isso, eles deletam isso. Né? E os católicos são os que têm menos conhecimento, sabe por quê? Porque são os que praticam menos, são os mais desleixados mesmo com a sua crença. Ao invés de pegar o livro e estudar, são os que menos conhecem as escrituras, os que menos conhecem. Quando você conversa, são os que menos conhecem. Então assim, por que ocorre isso? Ocorre porque há defeitos em todas as partes. Por que há coisas a serem mudadas em todas as partes? É porque um não sabe dialogar com o outro, e nós não convivemos em família. Porque se nós convivêssemos em família, entendeu? Automaticamente nós adotaríamos o quê? Nós adotaríamos os conselhos dos outros. E nós aproximaríamos os livros e as crenças monoteístas. Não estou falando de perder a sua identidade, não. Eu estou falando de aproximar a nossa identidade como família. E aí sim, o mundo inteiro será monoteísta. Mas o mundo inteiro não será monoteísta se o monoteísmo, depois de um certo ponto, se ele não se unir, o mundo todo não será monoteísta. Então agora a humanidade ela vai entrar numa outra fase, porque já são 4 bilhões de monoteístas. Só que a humanidade precisa entrar numa outra fase.
E essa fase agora é da união monoteísta, que é, o mundo só vai entrar numa era de paz mesmo, uma era de coisa boa mesmo, é só quando o monoteísmo se unir, entendeu? Porque chegou um ponto que o que nós podíamos fazer separado no nosso ego, na nossa ignorância, na nossa falta de conhecimento, na nossa burrice, tudo que nós podíamos fazer separados para fazer o monoteísmo chegar a 4 bilhões, nós fizemos. Só que chega um ponto que não dá para você infundir monoteísmo para toda a Terra com o monoteísmo dividido. Não dá. E é aí que entra agora uma nova fase. Uma fase onde nós temos que nos unir. Nós temos que viver em família. Nós temos que aprender a fazer isso. Tá certo? E a primeira coisa a ser feita, nisso aí é deixar para trás, né, toda a cultura de cabresto mesmo, né? Toda a cultura de cabresto, aquela cultura que coloca um cabresto na visão do cavalo e ele só enxerga só para frente, tá? O animal, nem o cavalo, ele foi feito para ser assim. Quem coloca aquele cabresto lá é o homem. O cavalo ele foi criado para olhar para todos os lados, mas aí o homem vai lá e põe um cabresto nele e desce a chicotada. Por quê? Para o cavalo carregar mesmo a carga, o peso, né? E só olhar e não olhar para os lados. Não olhar para os lados, não olhar para trás, não olhar para o seu semelhante, não olhar para a sua própria família. Tá certo? Então chegou essa nova fase, é urgente que nós possamos entender esse tipo de coisa, é urgente isso. Por quê? Porque chegou um ponto que as coisas elas chegaram no ponto X, no transformador. É agora que nós partimos para o quê? Para inundar toda a Terra com o monoteísmo. Nós partimos para isso. E para que nós possamos inundar toda a Terra com o monoteísmo, com a crença de Abraão, Isaac e Jacó, entendeu? Nós não precisamos perder a nossa identidade, mas nós precisamos nos unir, entendeu? Para aquelas pessoas que não são monoteístas, eles reconhecerem a nossa supremacia. Reconhecer o seguinte, que existe uma supremacia, tá? No que os profetas disseram. Existe uma supremacia. Entendeu? Então assim, e isso agora depende disso, depende da nossa aproximação. Se nós nos aproximarmos, tá? Se nós fizermos a nossa parte como verdadeira família mesmo, como verdadeiros monoteístas, nós vamos mudar o mundo. Mas para isso nós precisamos mudar primeiro a nós mesmos, né? Nós precisamos aproximar do outro conhecendo o que é do outro. Por quê? Se você não conhece o que é do outro, como é que você vai aproximar do outro? Se você não sabe como é que o outro pensa, como é que o outro age, se todos somos filhos do mesmo pai, se somos monoteístas, mas nós não sabemos como é que o outro age, como é que nós vamos conseguir viver em família? Nós não vamos conseguir viver em família, tá certo? Então assim, é isso que a escola, essa escola está proposta a colocar, né? Música e monoteísmo. É isso que a escola está proposta a colocar. Então, assim, aquelas pessoas que estão entendendo isso, que estão conseguindo entender isso, essas pessoas, elas
a mente agora vai sendo aberta. Agora, aquela pessoa que não consegue entender isso, que ele ainda acha que ele é melhor que ele ficar numa cultura de cabresto, numa cultura onde é proibido olhar para os lados e onde é proibido olhar para a nossa família monoteísta. Essas pessoas aí que vivem nessa cultura de cabresto, essas pessoas elas têm que morrer sem possuir essa terra, assim como Israel morre lá no Egito sem possuir esse tipo de finalidade na caminhada. Aí precisa o quê? Precisa nascer novas pessoas. Por que é mais fácil colocar isso para pessoas mais jovens, que gostam de rock e que gostam de música moderna e não sei o quê? Por que é mais fácil colocar isso e para pessoas que não têm uma religião ainda definida? Por que é mais fácil colocar isso para uma pessoa do que colocar para um rabino que já está com 70 e tantos anos de idade e só entendeu a coisa de uma forma daquele jeito e não pode ser nada pode ser diferente? Ou de um pastor que montou uma igreja bilionária e que só entende que as coisas só podem ser daquele jeito e nada pode ser diferente? Por que é mais fácil você dialogar, colocar isso para as pessoas mais novas? Por quê? Porque os novos, eles vão realmente possuir a terra, eles vão realmente herdar a terra. E os velhos, eles vão ficar aí, os velhos que o pensamento antigo de cabresto mesmo, eles vão ficar no deserto, eles vão vagar pelo deserto, tá bom? Eles vão vagar pelo deserto reclamando, resmungando, reclamando dos seus irmãos, reclamando da religião A, da religião B, resmungando, entendeu? Ao invés de reconhecer o monoteísmo em toda a terra, ele vai ficar resmungando e ele vai morrer no deserto. Ele vai morrer, ele não vai conseguir enxergar nada, não vai conseguir. Então é mais fácil você inserir isso na mente mais nova, em pessoas mais novas, ou seja, pessoas com pensamento progressista, pensamento de progresso, sempre para frente. E chegou um ponto que nós precisamos andar para frente, nós precisamos caminhar para frente. Chega de caminhar para o lado, para trás e tal, chega disso. Nós precisamos andar para frente. Só que andar para frente agora, para andar para frente de verdade mesmo, nós precisamos tirar o cabresto, para que nós possamos o quê? Enxergar tudo à nossa volta. Andar para frente mesmo com propriedade. Porque até agora, as religiões monoteístas, elas só andaram para frente com um cabresto. Com um líder de cabresto. Não que isso seja ruim. Tá? Eu não estou falando que isso é ruim. Às vezes você fala assim, olha, ele está indo contra todos os líderes. Não, a liderança é ótimo sim, é ótimo liderança. Precisa haver isso, hierarquia e tal, mas precisa também sentimento de caminhar para uma outra terra, sair de um estado e ir para o outro. Porque se não houver isso, a religião não vale nada. Não vale nada. Tá certo? Nós precisamos atingir o outro estágio, tá bom? Então é isso aí. Eu acho que eu quero explicar um pouco a visão do centro de estudos da escola aqui, né? Acho que eu estou começando a conseguir, né, a explicar para as pessoas o que está acontecendo, né? O que realmente está acontecendo, né? Então, é isso aí. Foi um grande abraço. Você que assistiu o vídeo até o final, eu agradeço. Um beijo enorme no seu coração, né? E shalom, tudo de bom, né? Shalom, peace, salam, né? Para todos, né? Para toda a terra, paz, né? Muita coisa boa e é isso aí, tá? Esse é o embasamento
desse centro de estudos que está aqui, tá bom? Esse é o grande embasamento, ok? Um grande abraço, tudo de bom,